Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos para mais uma semana de atividade virtual. Na atividade dessa semana, vamos recordar o conceito de cálculo de área e perímetro das figuras planas. Meu nome é Fabiola Silva, sou professora de matemática da Escola Municipal Professor Hilton Rocha. Na aula dessa semana, vamos trabalhar com área de figuras planas. Aqui temos alguns exemplos de figuras planas: o círculo, o triângulo, o paralelogramo, o losango, trapézio, retângulo, hexágono, a elipse e o quadrado. Estes são apenas alguns exemplos de figuras planas, lembrando que temos infinitas figuras planas. A área desta figura nada mais é do que a medida da sua superfície, de toda essa região interna. Quando calculamos a medida desta superfície, desta região interna, temos a área da figura plana. Primeiro, vamos ver a área do retângulo. Vamos colocar uma situação aqui. Zildo quer fazer um gramado retangular de 6 metros por 4 metros no jardim de sua casa. De quantas placas quadradas de grama com lados de 1 metro ele vai precisar? Então, a primeira coisa que temos que observar, qual é o formato da região que o Zildo vai formar. Então, ele quer um gramado retangular. Olha aqui, ó. E quando a questão, o exercício não vem o desenho, o ideal é começarmos fazendo um desenho para a gente visualizar melhor essa situação. Então, aqui a gente tem um retângulo de 6 metros por 4 metros. Zildo desenhou um esquema do gramado e pensou: cabem 6 fileiras, cada uma com 4 placas quadradas de grama. Então, esse desenho aqui representa todo o gramado que o Zildo quer fazer. É um gramado retangular com 6 metros por 4 metros. Cada um desses quadradinhos pequenos representa a placa quadrada de grama que ele vai colocar. Cada placa tem 1 metro, né? Quadrado de 1 por 1. Então, 6 placas, 4 placas. Gente, de forma intuitiva, como que nós faríamos para contar quantas placas quadradas que tem aqui dentro? Eu precisaria contar uma por uma? Não, né? Nós já sabemos que quando a gente tem uma situação assim, e eu quero saber quantos quadradinhos tem ao todo dentro desse retângulo, basta eu multiplicar 6 por 4. Quando eu faço essa conta, 6 vezes 4, eu estou preenchendo todo o retângulo, estou cobrindo toda a sua superfície. Então, ao todo, cabem 24 placas, ou seja, 6 vezes 4, com lados de 1 metro. Em um retângulo, é costume chamar um dos lados de comprimento ou base e o outro de largura. É o que temos aqui, ó. Colocamos uma representação genérica desse retângulo. O retângulo de Zildo media 6 por 4. Mas se eu quero pensar em uma fórmula matemática que vai atender a qualquer retângulo, eu preciso generalizar. Então, em matemática, o que a gente usa para generalizar são as letras, né? As incógnitas, as variáveis. Essas letras servem para representar quaisquer números. Então, aqui neste retângulo, nós temos que a base do retângulo a gente está representando pela letra B e a sua altura a gente está representando pela letra H. Lembrando que esse B aqui, ele pode assumir qualquer número inteiro maior que 0. A mesma coisa o H, ele pode assumir qualquer número inteiro maior que 0. No caso do Zildo, o H valia 4 e o B valia 6. Então, B é o comprimento ou a medida da base, H é a largura ou medida da altura, e assim a gente tem uma expressão, uma fórmula matemática que vai me dar a área de qualquer retângulo. Então, podemos escrever a fórmula da área do retângulo como AR. O que significa esse AR? A área do retângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura. No nosso exemplo, 6 vezes 4, 24. 24, ok.
metros quadrados. Lembrando que unidade de medida de área sempre é ao quadrado. Metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado e assim por diante. Agora vamos ver o cálculo da área do quadrado. Lembrando, né, gente, que o quadrado ele é um caso particular do retângulo. O quadrado é aquele retângulo que tem todos os lados iguais. Ora, se os lados são iguais, possuem a mesma medida, a gente não precisa usar duas letras para representar. No retângulo, a gente chamou um lado de base, B, e o outro lado de altura, H. No caso do quadrado, se são iguais, a gente pode simplesmente representar essa medida por L. L de lado, ou seja, o lado do quadrado, medida do lado. E aí temos a seguinte expressão. A de que a área do quadrado é igual lado vezes lado. Multiplicação de fatores iguais vira potência. Lado vezes lado é igual a lado ao quadrado. Então, a fórmula matemática que nos dá a medida da área do quadrado é L ao quadrado, L elevado a 2. Vamos ao paralelogramo. Lembrando, o que é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero, 4 lados, que possuem 2 pares de lados paralelos. Este lado é paralelo com este lado é paralelo com este. A figura ao lado foi recortada de uma folha de cartolina. Qual é a área desta figura? Então, vamos observar. A gente já tem uma fórmula matemática que nos dá a medida da área de um retângulo. Aqui nós temos um paralelogramo. Mas, ora, olha o que podemos fazer com esse paralelogramo. Se nós traçarmos a altura dele aqui, ó, a altura H dele aqui, como foi feito aqui, traçamos a altura. Esse pedacinho vermelho virou um triângulo. Quando eu recorto esse triângulo, tiro ele deste lado e encaixo ele no outro lado, observe, formou um retângulo. Aqui nós temos um retângulo. E as áreas são equivalentes. A área deste retângulo é equivalente à área desse paralelogramo. Observe, eu não fiz nenhuma modificação na área que aumentasse ou diminuísse. Eu apenas cortei este pedaço e encaixei ele do lado de cá. Manteve a área. Se manteve a área, então, em vez de eu calcular a área do paralelogramo aqui, ó, eu vou calcular deste retângulo, que vai dar no mesmo, são equivalentes às áreas. Então, esse aqui é um retângulo de base 5,4 centímetros, altura 3,2 centímetros. Então, sabemos que no retângulo é base vezes altura, 5,4 centímetros vezes 3,2 centímetros. Fica 17,28, aí ó, usando uma calculadora na casa de vocês para conferir, 17,28 centímetros quadrados. E esse mesmo procedimento que foi feito aqui, a gente pode fazer em qualquer paralelogramo. Ou seja, a gente pode generalizar e afirmar que a área do paralelogramo, observe que a área do paralelogramo ABCD é equivalente à área do retângulo ABEH. Assim, nós temos que a área do paralelogramo, de forma geral, basta se fazer a medida da base vezes a medida da altura. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. Vamos agora à área do triângulo. No triângulo ABC, o segmento BC é a base e o segmento AH é a altura relativa a essa base. Lembrando que todo triângulo tem 3 alturas, né? Depende de como eu considero, relativa a qual base. Nesse caso, a nossa base é BC, a altura parte do vértice oposto a essa base. Então, aqui está a nossa altura. Qual é a área desse triângulo? Ora, nós já temos fórmula para a área de paralelogramo, quadrado, retângulo. Agora, vamos tentar deduzir essa área aí do triângulo. A partir do triângulo ABC, vamos construir um paralelogramo. Como? Como que eu vou construir um paralelogramo? Eu vou pegar um outro triângulo
equivalente a este, do mesmo tamanho, que está representado de amarelo. Peguei dois triângulos iguais e encaixei. Observe que A, B, C, D virou um paralelogramo, né? Essa parte azul é um triângulo, essa parte amarela é outro triângulo. E eu dividi todo o paralelogramo em duas figuras, figuras 1 e figura 2. Já sabemos que para calcular a área deste paralelogramo, basta fazer o quê? Medida da base vezes a medida da altura. Se eu quero apenas a área da região azul, observe que a região azul ela é a metade do paralelogramo. Note que, na segunda figura, que os triângulos 1 e 2 possuem áreas equivalentes, ou seja, de mesma medida. E juntos formam um paralelogramo ABCD. Então, a área do triângulo ABC é igual a metade da área do paralelogramo. Observe, a área do triângulo é a metade dividido por 2, né, do paralelogramo. Como a área do paralelogramo é a medida da base vezes a altura, nós temos que base vezes altura dividido por 2. Então, a área de um triângulo nada mais é do que base vezes altura dividido por 2. Não esqueça, viu, gente? No triângulo a gente divide por 2, porque ele é metade de um paralelogramo. Base vezes altura dividido por 2. Aí a gente tem a fórmula matemática que vai me dar a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Vamos ver um exemplo aí na prática. Para compor um vitral, recortei uma peça de vidro de forma triangular, como mostra a figura a seguir. Quantos centímetros quadrados de vidro há nessa peça? Então, aqui está o desenho da peça. É um formato triangular, cuja base mede 8 centímetros e a altura mede 4,2 centímetros. Como sabemos, a área de um triângulo é a medida da base vezes a altura dividido por 2, ou seja, 8 centímetros vezes 4,2 centímetros dividido por 2. Multiplicando os numeradores, 8 vezes 4,2 fica 36,6 centímetros quadrados, dividido por 2. Fazendo essa divisão, 16,8 centímetros quadrados. Tudo bem? Equivalência entre áreas. Decompondo figuras para calcular a área. O que seria isso, gente? Decompor uma figura. Decompor significa desmembrar uma figura. Por quê? Muitas vezes, em situações cotidianas mesmo, a figura não vai vir para nós naquele formato já conhecido. Não vai vir um quadrado, um retângulo, um trapézio, um círculo. Essas formas que a gente já tem uma fórmula matemática para definir a medida da sua área. Então, neste caso, a gente desmembra a figura em formatos conhecidos e aí a gente calcula separadamente. Observe a situação a seguir. Uma folha de zinco tem a forma da figura ao lado. Quantos centímetros quadrados de área tem essa folha de zinco? Então, observe aqui, olha. Quando eu olho aqui, parece um T. Eu não tenho nenhuma fórmula matemática para calcular a área de um T. Mas, o que eu posso fazer com essa figura? Eu posso desmembrar essa figura, fazer um risco aqui, ó, como foi feito, olha. Quando eu faço um risco aqui, eu tenho duas figuras. E essas duas figuras aqui eu tenho um retângulo e aqui eu tenho um quadrado. E aí facilita o meu trabalho e assim eu consigo calcular. No caso do retângulo, a gente sabe calcular que a área é a medida da base vezes a altura. E no caso do quadrado, lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Neste caso, convém decompor a figura dada em duas figuras conhecidas. A figura 1 é um retângulo de base 6 e altura 2, cuja área é base vezes altura, 6 vezes 2, 12 centímetros quadrados. Não esquece da unidade de medida. A figura 2 é um quadrado de lado 2, cuja área é lado vezes lado, 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Calculei separado, mas o exercício não pediu a área de cada uma dessas partes.
Ele quer junto, então basta agora fazer o quê? Juntar, é só a gente somar. A área total da figura, então, é os 12 centímetros quadrados da figura 1, mais os 4 centímetros quadrados da figura 2. Ou seja, área total, 16 centímetros quadrados.